E aí, pessoal, seja bem-vindo ao curso do Perfect CRM. Sou o Lucas, seu instrutor, e hoje a gente vai falar sobre o workflow do Perfect. Cara, café sem açúcar e café com qualidade é bom. Então, bora lá. Primeira coisa, eu quero que você entenda é o seguinte. Lucas, o que que é o Perfect CRM? O Perfect CRM, ele é uma ferramenta de relacionamento com o cliente. Toda a arquitetura dele, todo o sistema, toda a sistemática dele é voltado para você gerenciar melhor o seu cliente, as obrigações com o seu cliente, tá? E de antemão, eu quero trazer para vocês uma questão que é muito importante, que ela é muito falada na comunidade. Cara, se o Perfex tivesse um controle financeiro, se o Perfex tivesse um fluxo de caixa, se o Perfex tivesse um contas a receber, ou perdão, um contas a pagar, ele seria a melhor ferramenta do mundo. Não, não seria a melhor ferramenta do mundo se ele tivesse isso, tá? E você deve estar falando, Lucas tá ficando louco. Como assim? Tá. Quero trazer para vocês que há 3 anos atrás eu tive, paguei bem caro, mas eu tive um consultor brasileiro, porém mora nos Estados Unidos, e ele falou uma coisa para mim muito importante. Lucas, o Perfect CRM aqui nos Estados Unidos, ele é a ferramenta completa. O que ele entrega hoje é uma ferramenta completa, tá? Eu não entendi. Ele falou assim, Lucas, dentro do Brasil, por que a gente é obrigado a ter um ERP? Para a gente ter um contas a pagar ali bem estruturado, baseado na empresa e não no cliente, né? Por que tu precisa de um fluxo de caixa hoje? O fluxo de caixa tem em todo lugar. Se tu for analisar os relatórios do Prefex, ele te dá o fluxo de caixa, simplesmente dá um fluxo de caixa. Mas no Brasil, os pingos são duplicados nos is. Tudo no Brasil é mais intenso, é mais complexo, entendeu? Então, o Perfect CRM não é uma ferramenta criada por brasileiros, tá? Ele é uma ferramenta holandesa, praticamente, tá? Pela pesquisa que eu fiz aqui, alguns programadores, alguns desenvolvedores não são brasileiros, tá? E não tem brasileiro na programação do Perfect CRM. E o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, eu quero que vocês arranquem da cabeça de vocês que você precisa tornar o Perfect CRM um Frankenstein. O- o- não faz sentido. Só pra vocês terem noção, o Perfect CRM de produção aqui da agência, de 8 anos, ele só tem 12 módulos, contando com os módulos nativos, gente. Ele não tem um Frankenstein. Ele só tem isso e ele funciona 100%, tá? E eu quero trazer para vocês a questão do Frankenstein é o seguinte. O Perfect CRM não é e-commerce, tá? Quero que vocês entendam. Ele não é um e-commerce. É, ele não é um sistema amplo de assinatura. Ele não é um sistema de ensino. Ele não tem um sistema forte financeiro, como fluxo de caixa, contas a receber, voltado ao modelo de negócio que o brasileiro usa. O Perfect CRM ele foi criado para você atender o cliente de alto nível. Tanto é que ele entrega dois ambientes, um ambiente de produção e um ambiente do cliente. Então é isso. O Perfect CRM, ele é, um- ele é uma plataforma criada para você atender seu cliente em um alto nível, em um alto nível de gerenciamento, de comunicação, de comportamento e daí por diante. Então bota na cabeça de vocês. CRM, ele não é, o Perfect CRM, ele não é um sistema ERP, Enterprise. Ele não é um sistema de administração, ok? Ele é um sistema de relacionamento. Pronto, entendemos isso? E conforme a gente vai progredindo, você vai entender mais o que eu estou falando. Então, eu quero que você primeiro bota esse pingo no i. Aí,
já para você iniciar essa maratona do Perfect CRM, já com esse pensamento, tá? Mas eu quero deixar bem posicionado aqui, Lucas. Mas se eu quiser fazer tudo isso que você falou, boa sorte. Eu tô aqui para mostrar a minha experiência, tô aqui para mostrar o meu viés, eu tô aqui para mostrar a minha estrutura para você, eu tô aqui para mostrar como eu gerencio os 124 clientes e hoje com redução de processo, com mais processo e redução, hoje só 18 colaboradores. Filé mignon? Filé mignon. Então bora lá pro workflow do Perfect CRM. Esse aqui é um workflow que eu sempre apresento quando eu vou numa live, quando eu dou as mentorias, né? Quando eu dou as consultorias também. Eu sempre, primeira coisa que eu faço, quando eu pergunto para todo mundo ali, eu vejo que ele tem essa dificuldade, eu apresento o workflow do Perfect CRM, beleza? Esse workflow do Perfect CRM, se você analisar o site oficial e estudar toda a documentação, você vai enxergar isso aqui no final do percurso, tá? Então, bora lá. O Perfect CRM é uma ferramenta de relacionamento ao cliente, onde você pode utilizar na sua empresa praticamente 90% de toda a gestão. 10% é o que eu ignorei, que eu estou tentando fazer com que sua cabeça funcione nessa ignoração, tá? Então, vamos lá. 90% do teu processo da tua agência você vai fazer com o Perfect CRM. 10% é a parte contábil, a parte administrativa, já um outro nível, a nível brasileiro. Você não vai conseguir fazer isso dentro do Perfect CRM e eu nem recomendo você fazer isso, tá? Por quê, Lucas? Perfect CRM, igual eu falei para vocês, é um sistema de relacionamento ao cliente, tá? Por conta de ser um sistema de relacionamento ao cliente, ele vai ter algumas limitações, sim. Limitações para gente, tá? Para nós brasileiros. Lá fora, os caras usam 100%. Então, ele tem um básico para você autogerenciar melhor o teu negócio. Então, isso é muito importante a gente entender. Então, assim, questão de contas a pagar, questão de fluxo de caixa, isso aí você pode contratar uma empresa como Conta Azul, Omer, etc., que são empresas que têm um time de suporte, um time de programação, que vive disso. Então, eles têm um know-how ali muito gigante para poder te entregar uma estrutura esquematizada e completa, e que essa infraestrutura tem uma responsabilidade ali, porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas falam assim, cara, mas o Perfex precisa disso. Não precisa, cara. Não precisa, tá? E eu vou provar isso para vocês durante esse curso, beleza? Vou te provar que o simples do Perfex, você faz tudo, tudo com o simples do Perfex, beleza? Então, diante desse workflow, é importante a gente entender cada etapa desse do pitch, tá? Para que a gente consiga entregar para o nosso cliente aquilo que realmente você vai conseguir utilizar dentro do Perfex, tá? Então, dentro desse pitch aqui, é importante a gente saber do workflow é que a gente tem a entrada e a gente tem a saída. A entrada que a gente vai ter aqui, só para a gente poder entender, deixa eu pegar aqui minha canetinha. A entrada que a gente vai entender aqui é que a gente tem a parte de prospecção, que essa parte de prospecção ela pode ser adaptada em dois níveis, aqui como a gente pode ver. A parte de lead de cliente são prospecções, tá? É, e gerenciamento. Aqui tem como eu cadastrar um cliente e aqui tem como eu cadastrar um objetivo de cliente, tá? Então, esses dois aqui são as entradas do Perfect CRM, tá? São as S de Success, tá? E a gente tem aqui logo abaixo, a gente tem duas partes de precificação, que é a parte de orçamento e a parte de proposta, tá? Dentro da parte de orçamento e proposta, é o seguinte, por que proposta está aqui, Lucas? Porque proposta é como eu vincular a essas duas bases aqui. Orçamento não. Orçamento só tem como eu vincular ao cliente, tá? Só tem como eu vincular ao cliente. E isso é importante a gente entender, é o que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então, bora lá. A primeira coisa que você tem que colocar em mente é o quê? É que a parte de lead, ela foi feita para você fazer integrações, fazer manipulações de formulário e inserção manual, tá? Então, o lead, a base de lead do Perfect CRM, é muito importante a gente entender que o lead, ele não é um cliente,
tá? O lead é um possível cliente. Então, toda a parte que ele vai te entregar sobre as questões de maturação, isso você vai ver tudo na base de lead nos próximos módulos, tá? Então, aqui na parte de lead é onde você vai fazer um relacionamento com o cliente, é onde você vai conversar com o cliente, é onde você vai entender, para aí você conseguir fazer uma proposta, tá? O objetivo da gente conseguir maturar o lead, ele tem todos os aparatos ferramentais para que você consiga converter esse cliente em uma proposta. Na proposta, você transforma ele em cliente, de cliente cria o projeto, do projeto cria o contrato, do contrato cria a fatura, da fatura você pode já ir para a parte de entrega, mas caso o cliente passe por alguma adaptação de serviço, né, da fatura que você faz um orçamento, do orçamento volta para a fatura, da fatura vai para a entrega, ok? E o orçamento ele é relacionado diretamente com o cliente. Ele tem uma certa limitação diante da proposta, tá? Isso eu vou, durante os módulos, vocês vão ver qual é a diferenciação principal do orçamento para a proposta, tá? E qual é o pós e contra de cada um. Então, isso vai ser importante passar para que vocês não se percam. Então, bora lá. Então, vamos analisar de forma macro isso aqui. Primeiro, o cliente entra na tua base, possível cliente. E aí você vende para ele com a proposta. Da proposta, você vai transformar isso em um cliente. Se ele assinar uma proposta, você vai transformar ele em um cliente, tá? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Pronto. Você vai transformar a proposta, né, esse lead aqui, em um cliente. Então, isso é bem importante. Depois disso, depois que você transformou em cliente, que fez o contato dele, você vai criar o projeto, tá? Do projeto, aí que você vai criar o contrato. E do contrato assinado, você vai criar a fatura. Então, essa parte que eu acabei de apresentar para vocês é o fluxo do cliente que ele vai fazer até você estar com ele na sua carteira, tá? Esse aqui é o fluxo. O fluxo para colocar um cliente na minha carteira. Esse fluxo aqui é de adaptação e esse fluxo aqui é de ongoing, que é da entrega, tá? Então, bora lá. Eu vou entrar em cada um agora. No lead, a gente vai fazer integrações, a gente vai projetar formulário e eu vou mostrar para vocês como é todo o processamento manual dele. Porque tem como você cadastrar ele manual, tem como você utilizar automação, tem como você gerar formulários, tá? Aqui eu só não coloquei aquela questão do e-mail porque não faz sentido, velho. Hoje, 2023, tu vai fazer prospecção via e-mail. O Perfect CRM fica lá buscando e-mail toda hora, ver se tem um registro novo, não faz sentido. Então eu não vou, eu não uso isso e também não vou mostrar para ninguém como é que usa, tá? Então é isso aí. Na parte de proposta, a gente vai falar sobre proposta faturável, sobre itens de serviços ou produto e modelo de proposta. Então, a gente já tem como criar algumas automações aqui para que a proposta seja mais rápida. Sempre vou mostrar para vocês como esse fluxo tem que ser simples e como esse fluxo tem que ser rápido, porque daqui até aqui, ó, isso aqui tem que ser. Aqui nossa equipe faz isso em 3 dias, velho. Negociação 2 dias, em um dia faz todo esse processo aqui, ó. Se brincar, eles fazem isso aqui em menos de 1 hora, tá? Depende aí da disponibilidade do cliente, e isso é muito importante você entender também, tá? Então, a proposta. Depois da proposta, a gente vai para cliente. E na cliente, a gente vai falar sobre a base de contato e a base de administradores. Como é que faz a gerência? Como é que você vai fazer gerência dos seus colaboradores para ser administradores? Quem é administrador para ser supervisor e daí por diante. Eu não vou entrar muito a fundo aqui. Mas a gente vai falar muito sobre contato e sobre administradores e qual é a importância deles aqui. Depois eu vou deixar aberto aqui só para a gente poder ter uma relação. Depois a gente vai falar sobre o projeto, tá? A questão do projeto, a gente vai falar sobre os níveis do projeto. Como eu posso cobrar o cliente? Existem 3 tipos de cobrança por tarefa, pelo tempo de tarefa, pelo tempo de projeto e pelo custo fixo. Isso aqui é muito importante você entender. Por exemplo, aqui na agência, a gente tem produtos e serviços que são aplicados ao custo fixo.
Por exemplo, uma landing page, um projeto de landing page, ele é um custo fixo, tá? Porque ele já tem toda a prototipação, todo o processo pronto, então a gente não precisa cobrar por hora. Mas vamos lá, se o cliente pedir uma consultoria ou você precisar ter uma reunião com o cliente, aqui tudo é cobrado, a gente faz uma, uma simples tarefa, tá? Que ela é faturável e ela vai ser faturável pela hora, tá? Referente ao projeto. Então, tudo isso a gente vai falar. E o brinquedinho que eu chamo modelos, tá? Tudo, cara, que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês de modelos. Modelos que você pode fazer de projeto, modelos que vocês podem fazer de fatura, modelos que vocês podem fazer de contrato, proposta, orçamento, blá, 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 tá? Então, na parte de projeto, a gente vai tem que ser essa estrutura que você, a única estrutura que você tem que entender na parte de projeto é isso aqui, ó, tá? O resto você consegue desmembrar certinho que eu vou mostrar para vocês. Depois disso, depois do projeto, tá? Configurado, tudo bonitinho ali, é que você vai emitir o contrato. Contrato, vou falar de modelos e os tipos de contrato. E aí você vincula o contrato com o projeto, tá? O projeto é relacionado ao cliente, o cliente é relacionado à proposta e a proposta é relacionada ao lead. Veja aí, tudo se conectando, tá? Depois que o cliente assina o contrato, você gera a fatura para ele, seja a fatura recorrente ou a fatura avulsa, tá? E aqui a gente vai falar sobre as estruturas, como a estrutura ao projeto, como ter fatura relacionada ao projeto, como ter faturas avulsas, recorrentes e assinaturas, tá? Em que momento eu devo usar assinatura, Lucas? Isso eu vou falar para vocês. Mas está aqui tudo sobre fatura, beleza? Que a gente vai entrar dentro disso aqui, que a gente desmembrar. Depois que a gente entrar nesses blocos aqui, a gente vai falar sobre upsell e cross-sell, sobre reuniões de alinhamento, sobre como fazer upsell e cross-sell para o teu cliente e daí por diante. É o momento que a gente utiliza um brinquedinho chamado orçamento para fazer cross-sell e upsell. Aí tu deve estar falando assim, bicho, o que que é isso? Se você é de marketing, você sabe o que que é isso aqui. Se você não é de marketing, recomendo você pesquisar na internet que é cross-sell e upsell. Mas só para você saber, eu tenho um celular aqui e aí um fulano veio aqui, eu vou vender esse celular. Só que ele precisa nesse celular, para ele poder tirar foto, né, ali sem estar com o celular na mão, ele precisa de um controle. Então, eu vendo esse daqui para ele, por um valor X, Y, Z. Então, isso aqui para muitos é venda casada. Para nós, isso aqui é cross-sell. Esse é o nome científico que tem dele, tá? Então seria mais ou menos isso. Então, por exemplo, tu gerou um contrato, uma proposta para ele, né? E essa proposta ali você foi vendo que durante 3, 4, 5 meses você viu que ele tem outros problemas, ele precisa de uma assessoria sua, precisa de um serviço a mais. Ou você viu que ele está meio complicado e você precisa ter mais serviço para ele. Então você não vai fazer uma nova proposta, e sim um orçamento, um agregado, um adicional no seu, no seu na sua proposta. Lucas, mas nessa situação aqui agora, que o cliente já está na minha carteira, que eu já estou entregando, em que momento eu devo usar o orçamento? Em que momento eu devo usar a proposta? Isso a gente vai ver, tá? Eu não vou entrar muito dentro, mas tem sim, tem como você fazer de novo uma proposta. A gente sempre recomenda você fazer a proposta quando o contrato encerra ali 1 ano, 2 anos, não sei como foi o contrato que você fez, mas toda vez que quando o contrato encerra, você vai fazer uma nova proposta, não um orçamento sobre prestação de serviço geral, tá? O orçamento é específico, é uma adição de algum serviço dentro do modelo de negócio do cliente, dentro da proposta, tá? Depois disso, a gente vai trabalhar com a parte de suporte, que são as automações nativas e solicitações de serviço. Eu vou mostrar para vocês como a gente está fazendo isso hoje. Por muito tempo eu não usei isso aqui, mas aí o consultor fez a gente usar para a gente aumentar um pouco o hype de qualidade de serviço da nossa própria empresa. E depois a entrega. A entrega eu vou falar só sobre projetos, tá, pessoal? Projetos, projeto para cima, projeto para baixo, metodologia de entrega. Aqui a gente vai falar sobre metodologias de de administração de projetos, tá? Eu quero que você entenda isso. Como administrar projeto. Aqui a gente vai falar como
fazer um processo de entrega. Sempre o processo de entrega aqui na MNS, a gente gerencia ele pelo CS, que é o sucesso do cliente, tá? Toda a ponte aqui, ela é quase que gerenciada pelo CS sobre algumas coisas, tá? Isso é muito importante você entender. Agora, a questão é o seguinte, quero que você visualize assim comigo, ó. Deixa eu só tentar dar um zoom aqui. Deixa eu ver. Tã, 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 tã. Não, quero fazer isso não. Pensar gratuitamente. Beleza? Eu quero que você olhe comigo aqui uma questão, tá? Ó, é, isso aqui, pessoal, é o workflow do Prefix. Começa pelo lead, vai para proposta, da proposta vai para cliente, da cliente vai para projeto, do projeto vai para contrato, do contrato vai para fatura, da fatura vai para orçamento, do orçamento vai para suporte, volta para orçamento, para fatura, para contrato, vai para entrega, tá? Esse aqui é um workflow completo do Prefix CRM. Esse aí e até a próxima.